Na nossa mensagem de sexta-feira, estávamos falando sobre ser uma carta, sobre viver sobre a carta. O texto está em 2 Coríntios, no capítulo 3, e nós vamos estar continuando falando sobre esse assunto. É importante vivermos e experimentarmos essas notícias abençoadoras. E hoje nós vamos falar e dar continuidade nesse assunto. Somos cartas vivas. Você pode repetir comigo? Somos cartas vivas. Impressionante isso, né? Cartas vivas, como é que é isso? Vamos ver no texto aqui. Vamos abrir nossas Bíblias. 2 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo nos ensina aqui alguns ensinamentos bem poderosos. E o texto diz aqui, na versão NVI diz: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra está aqui exposta, lemos, queremos compreender um pouco mais e aplicá-la acima de tudo, Senhor. Nessa reunião pedimos a revelação, o discernimento, e que cada um de nós, conforme a liberação da porção do Teu Espírito, que tem total liberdade de ministrar a nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo agora ao vivo, os que vão nos assistir posteriormente, essa manifestação da revelação da Tua palavra venha sobre nós e nos torne cada vez mais, Senhor Deus, praticantes, correspondentes com aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Te agradecemos, usa a minha vida como vaso em suas mãos. O sim, o amém é teu, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, falando sobre carta, a carta, ela é uma correspondência que tem uma mensagem, e essa mensagem é direcionada a alguém, algo que é escrito e enviado para alguém. Nos dias atuais, mudou um pouco em relação quando aqui o apóstolo estava falando, escrevendo aqui para os moradores de Coríntios. Ele estava dizendo assim, não feito, coloca escrita em tábuas de pedras, mas escrita no coração. Hoje as coisas ficaram um pouco mais modernas, né? Hoje tem as mensagens digitais, você envia dentro dos próprios aplicativos, das redes sociais, o próprio e-mail, que já há algum tempo também é a maneira de se corresponder digital. Mas eu tenho, não é porque eu estou completando meio século, mas é legal você receber uma correspondência de uma maneira mais viva. Por exemplo, quando foi a última vez que você recebeu uma carta manuscrita enviada por alguém do correio, diretamente do correio, chegou de algum lugar para a sua vida, para você, especificamente para você? Tem alguém aqui que recebeu nos últimos 30 dias? Alguém que recebeu? Os últimos 30 dias, quem recebeu aqui? Últimos 30 dias. Luídes, você é bem-aventurada. A outra irmã, que bom, Ariane, você é demais, hein? Mas assim, são poucas pessoas. Entre aqui o auditório, e em cima tem alguém que recebeu? Não? Glória a Deus, mas assim, uma carta para ser enviada, manuscrita, alguém parou para escrever, tá? E coloca, e dá, às vezes tem pensa, não vai escrevendo de uma vez. Eu me recordo, na época da escola, no tempo, lá no primário, no ginásio, cada vai mudando o tempo, as coisas vão mudando o nome, então eu vou falar da minha realidade. Então lá, quando eu ia fazer, principalmente nas provas, aquelas provas subjetivas que tinha que escrever, tá? Eu tinha uma dificuldade, eu não escrevo tão rápido, mas era uma dificuldade e riscava. Então eu sempre fazia um rascunho, pensava bem o que ia colocar,
antes e compunha, e depois passava limpo. Com isso, geralmente eu era o último a entregar a prova, ficava com raiva de mim, porque eu demorava e tal, mas ele pensava, repensava, até chegar num consenso. Quando foi para fazer o primeiro vestibular, eu fui na Universidade Federal de Rondônia, na época que era as duas fases, a fase objetiva, marcava xizinho, e depois a subjetiva, que tinha lá matemática, tinha português, tinha também nós tínhamos que fazer uma redação muito bem elaborada, tá? Então, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu fui aprovado, mas eu fui um dos últimos também a entregar. Falei, Senhor, mas eu quero, o que importa em tudo isso, quero trazer uma aplicação para a nossa realidade. O que importa é que o conteúdo precisa ser um conteúdo adequadamente, e falando da nossa vida, eu creio que como cartas vivas, o Senhor está escrevendo a sua história em nossas vidas, em cada um de nós, da maneira adequada. Eu creio que o Senhor não está fazendo rascunho, não, Ele já está escrevendo de verdade aí, ainda que a sua vida no passado não era tão adequadamente como a minha, mas nós estamos melhorando. Você está também melhorando como eu, graças a Deus? Então, uma carta, ela tem alguns elementos. A pessoa com quem que está escrevendo a carta, que é o remetente, a mensagem, que é o conteúdo da carta, que é o que trata do assunto, o destinatário, quem vai receber a carta, e tem algo que às vezes a gente nem percebe, mas o conteúdo da carta, ela pode provocar, trazer uma reação, o resultado dessa carta quando chega até o seu destinatário. Por exemplo, quando chega na casa de alguém aqui, uma carta com algumas letrinhas assim, chamada SPC. Quando chega uma carta como essa na sua casa, como você se sente? Qual a receptividade de receber uma carta como essa? Chegou lá, não estava chamado de IPTU. Todo começo do ano alguém recebe esse tipo de carta, essa correspondência, IPTU. Nós estamos agora no mês de fevereiro, geralmente até o dia 31 para pagar com o desconto e tudo. Parece-me que teve prorrogação. Então, chega lá essas cartas. Carta, por exemplo, do cartão de crédito. Você fica feliz quando chega? Uma correspondência que chega da companhia de energia. Aleluia, glória a Deus. E eles comunicam assim: olha, estamos aqui tão felizes de entregar a você essa correspondência. Aliás, quero dizer que agora a bandeira é vermelha, vai subir um pouco mais, porque você é elevado de conhecimento, de valor. Imagina só. Ninguém gosta de receber carta de despejo. Quem gosta de receber carta de despejo? Carta de cobrança. Você fica feliz? Estava te esperando, cartinha, ansiosamente. Não. Então tem algumas cartas que a gente não quer receber de jeito nenhum. A pergunta é: você é uma carta que as pessoas desejam receber? Você é uma carta que alguém, quando vai ler, diz, conteúdo bom. Como livro, por exemplo. Tem livro que você dá uma lida num livro, mas tem uns livros que parece que te atrai, que você que não vê a hora de acabar de ler o conteúdo, o assunto, e vai se aprofundando. Não é verdade? Você já teve essa? Se não teve, eu declaro que você vai ter, porque é tão bom ler, é importante ler. Não é só tão bom como é importante assim. O Senhor deixou para nós alguns livros, 66 livros, que é a Bíblia, que ela é repartido entre o livro do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E aí o Testamento fala sobre promessa. Esses livros, essas escrituras, essas cartas de amor que estão escritas para nós, ela nos fala sobre promessa, fala sobre conserto, sobre responsabilidade. E aí é onde o precioso evangelho que é nos dado, o evangelho da salvação, o evangelho da restauração. E ainda, além de ter o conteúdo, o efeito que traz o conteúdo, tem também o selo, porque uma carta, para chegar de uma localidade para ir para outra localidade, precisa ter um selo. A companhia que faz o transporte da comunicação, da correspondência, precisa ali ter um selo. E eu creio que nós vamos ler aqui, vamos perceber aqui que tem alguém que sela isso para você, que sela em sua vida, e louvado seja o nosso Deus pela oportunidade. Então, colocando aqui de uma maneira geral, nós recebemos essa orientação do apóstolo Paulo, mas isso não é para ser aplicado apenas naquela época. Nós estamos falando da atualidade, nós estamos aqui na cidade de Porto Velho, profeticamente Porto Belo,
onde o lugar que Deus nos colocou, terra da promessa para a minha vida, não sei quanto a sua, mas aqui é a terra onde emana leite e mel. Enquanto muitos estão reclamando, eu estou proclamando, obrigado Senhor, e agradecendo porque Ele tem me dado a oportunidade de não somente ter nascido aqui nesse lugar, mas aqui é o lugar onde tenho plantado, colhido, prosperado, avançado, batalhado também, mas na força do Senhor. E creio que o Senhor tem nos dado oportunidade para viver de uma maneira extraordinária. Então, sobre esses aspectos, vamos então falar sobre 3 pontos importantes. Primeiro, quem escreveu esta carta? Quem é que escreve esta carta da tua vida? E aqui a questão é: eu e você somos cartas vivas de Deus. O Senhor, Ele escolheu a sua vida para escrever a sua história, para trazer um conteúdo. E como aqui o apóstolo coloca, não foi escrito com letras qualquer, não foi escrito com uma caneta, não foi escrito de uma maneira qualquer, foi escrita pelo próprio Espírito de Deus. Alguém pode dizer amém? Foi escrita pelo Espírito do Senhor. Ele é quem escreve, e assim como o apóstolo diz: vós sois a carta de Cristo. Na tua escola, na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, no seu meio de relacionamento, no seu network, você realmente tem representado de fato o que o Senhor estabeleceu, porque é o Espírito do Senhor por meio da sua palavra, mas é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Eu posso ser instruído, posso receber treinamento. Aliás, nós iniciamos hoje, como o Fabiano colocou agora há pouco, nós temos essa academia de discípulo, porque para mim é uma das melhores escolas do mundo, eu não quero ficar fazendo comparação, mas eu entendo que o Senhor nos deu uma escola poderosa. A academia de discípulo não é um ensino qualquer, é transferência de unção, de poder, de conhecimento do alto, não é autoajuda, é ajuda do alto. Alguém diz amém? Glória a Deus por isso. E hoje pela manhã depois do nosso primeiro culto, das 7 da manhã, nós estávamos aí nós estamos tendo a frequência de mais de 500 alunos, a ponto de não ter mais onde colocar aluno por causa da procura. Glória a Deus, isso é milagre, isso é algo poderoso. Busca de conhecimento, busca de revelação e busca de, sobretudo, buscar a presença do Senhor. Então, quando ele diz aqui que vós sois a carta de Cristo, Cristo habita em nós, então nós temos, queridos, então, um conteúdo. O conteúdo dessa carta, quem está escrevendo é muito importante. Quando alguém aqui, no momento antes de casar, escreveu carta de amor para a sua amada, alguém aqui? Para o seu amado, então, vamos lá, para o seu amado você escreveu: meu amado, te amo, I te love you. Alguém escreveu carta de bilhetinho assim? Sim ou não? Gente, não tem homem e mulher romântico aqui nesse lugar, não? Muitas cartas. E as mulheres são tão delicadas, tão assim, criativas, né? E beija, e coloca o selinho lá, né? Florzinha. É assim ou não, gente? Infelizmente tem uns homens que não prestam atenção. Presta atenção, irmão. Se liga aí, né? Quem está escrevendo e o conteúdo, você é o sonho que se concretizou em minha vida. Deus realizou mais do que eu tinha como expectativa. Você é um presente que vem dos céus, das galáxias. Não é coisa assim, mais ou menos assim? É assim ou não, mais ou menos? Estou só tentando aqui imaginar como que é. Cada um com a sua. Eu sei como, né? Eu, assim, só um pedacinho para que vocês depois não possam saber de todos os detalhes, porque eu chamava minha esposa de Chãozinho. Não é chão, é paixãozinho, aleluia, glória a Deus. E continuo chamando, porque agora ela cresceu, a paixãozona, né? Vai aumentando. Agora, essa carta, são cartas que precisam ser atualizadas. O senhor precisa continuar escrevendo. Não que não é o propósito continua sendo o mesmo, os princípios, os valores. Mas nós precisamos relembrar quem escreveu, o conteúdo está sendo escrito. O apóstolo, o próprio Deus falou para Josué: medita no livro dessa lei,
medita de dia e de noite, não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Cumpra o que está escrito, porque assim você fazendo, você será bem-sucedido. E tem mais: eu estarei contigo todos os dias, glória a Deus, estarei contigo todos os dias. Lá em Mateus 28, 20, estarei contigo. O Senhor Jesus fala: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então foi o Senhor quem está escrevendo, não é qualquer pessoa, é alguém que sabe que está sendo escrito. E ele escreve, não é escreve certo por linhas tortas, não. O Senhor escreve certo da maneira certa, da forma certa. Se tivermos que passar por algumas provas, algumas situações, vamos passar, mas vamos dar graças a Deus que o Senhor faça da maneira que Ele quer. Alguém está comigo aqui para dizer amém, em nome de Jesus? Então, Paulo mostra que a dependência do conteúdo é totalmente do Senhor, é Ele que tem o conteúdo. E assim, conforme Ele vai escrevendo, Ele vai dizendo: ó, esse é o caminho, essa é a direção, é dessa maneira. E nós precisamos buscar e fazer com que essa nossa vida, como cartas vivas, nós possamos levar essa mensagem por meio das nossas atitudes, nosso comportamento, nossa maneira de ser. Amém? Então esse é o primeiro ponto importante. Quem escreveu? É o Senhor. Quem está escrevendo? O Espírito Santo de Deus. Ele quem nos empodera, Ele quem nos enche da sua presença. Agora, qual é a mensagem? Que mensagem que está sendo colocada? Qual é o conteúdo dessa mensagem? A mensagem não é uma mensagem de condenação. A mensagem que o Espírito Santo está escrevendo em minha vida, em sua vida e na sua igreja, é uma mensagem de misericórdia, a mensagem de esperança, mensagem de reconciliação, a mensagem de amor, de carinho, de libertação sobretudo, de nos livrar da condenação eterna, de nos levar a uma vida abundante de contentamento. É uma mensagem que fala de cruz, que fala de fé. É uma mensagem que fala, o conteúdo fala sobre perseverança. O conteúdo está sendo escrito, nos diz o seguinte: o Espírito do Senhor, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre você, está sobre nós. Isaías 61 fala a mesma coisa: o Espírito do Senhor está sobre nós. Ele está escrevendo e nos dando direção, nos colocando de uma maneira para que ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Essas escrituras são escrituras que nos empoderam, como está escrito em Tiago 2,26, que fala: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, o que está sendo escrito, o conteúdo é viver de uma vida verdadeira, onde não é apenas o que eu falo, mas eu estou sendo respaldado pelas minhas atitudes, o meu testemunho, a minha maneira de ser em casa, no trabalho, no ambiente da igreja, da família de Deus, porque aqui é fácil, é tão simples ser. É tão assim, ser cristão nesse ambiente de igreja é legal. Paz do Senhor, como está, irmão? Estou uma bênção. Como você está? Está gostoso? Tá. Mas quando vai chegar em casa, às vezes totalmente não tem uma conexão com o que está se falando dentro do ambiente de igreja. Mas o Espírito do Senhor, ao escrever, ele vai tirando aquelas escrituras antigas, aquelas coisas de desordem, e vai colocando o renovo dele, escrevendo uma nova história, trazendo para as veredas antigas. Você pode dizer amém? Cartas vivas, ações, comportamentos, maneiras de viver, de demonstrar Deus pela nossa atitude de humildade, de quebrantamento, de reconhecendo que nós somos limitados, que Ele é quem nos corrige, é que vale a pena ser exortado, que vale a pena ser corrigido. É uma mensagem da graça, mas não foi de graça que nós fomos salvos, foi pela graça, custou toda a vida do Senhor. Isso nos leva a compreender que precisamos ser gratos, andar com ações de graça. Obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado, Senhor Deus, pela minha família, obrigado, Senhor Deus, pelas provas e lutas que tenho passado, obrigado, Senhor Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, obrigado porque hoje eu posso me arrepender, hoje eu posso me achegar ao trono da graça e saber que o Senhor não está com condenação. Na escritura dessa carta, no conteúdo dessa carta que está sendo escrita no meu coração, diz que existe esperança, existe oportunidade de um recomeço, existe oportunidade de viver um final abençoado, abençoador, e não apenas abençoado, abençoador, mas que também levará e glorificará o Senhor, que me empodera, que me conduz a viver na esperança de que
dias ainda que possa não ter, lá no curral não tenha gado, lá na despensa possa faltar alimento, ainda que a figueira também não floresça, mas eu me alegrarei no meu Deus, da minha salvação, saber que em glória Ele se manifestará. E nessa carta está escrito que é de glória em glória, de fé em fé, que nós somos aperfeiçoados. Existe toda uma situação nos dias atuais, não é de hoje, mas dos nicolaítas, que estão falando de um evangelho que tudo pode, é tudo tranquilo, é tudo sossegado, vai levando na maciota. Não é assim não, tem cruz. Essa carta fala que precisa ter arrependimento. As boas novas diz: muda de vida, muda de atitude. Se havia hipocrisia, tira a hipocrisia, tira a mentira, tira as porfias, a carnalidade. Nessa carta que está sendo escrita, nos diz que nós precisamos mudar no formato do Senhor, sermos moldados à imagem e semelhança dEle, que foi preparado, como nós fomos preparados desde o início. E por fim aqui, está escrito: em Cristo, eu e você, e como igreja do Senhor, nós somos a esperança da glória de Deus para um mundo que está perdido, precisando de restauração. A Bíblia fala e relata que a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você pode dizer amém aqui? Então esse conteúdo, eu, você, nós como igreja somos a esperança. Em vez de buscar recurso, o governo, a economia, Deus nos deu a responsabilidade, é nossa. A igreja, Porto Velho precisa ser restaurado, sim, que toda a terra seja cheia da glória de Deus, mas eu preciso primeiro ser cheio como carta viva, para levar na minha casa, na minha vizinhança, para poder levar essa cidade, que todo Porto Velho seja restaurado, que toda Rondônia, Brasil, possa ser restaurado. Existem muitos movimentos falando de avivamento, mas o verdadeiro avivamento é quando o homem, a mulher se arrepende dos seus pecados, muda de vida e decide obedecer a palavra do Senhor e viver até o fim do seu último suspiro, fazendo a vontade do Senhor cumprida em sua vida. Você pode dizer amém em nome de Jesus? E aqui também nos ensina que somos cartas vivas de Cristo, e o efeito que vem sobre nós, qual é o resultado de tudo isso? É que não somente eu serei transformado, mas essa carta que está sendo escrita pelas mãos de Deus vai levar outras vidas também a serem transformadas. Não somente eu sou curado para curar, eu sou liberto para libertar, eu sou abençoado para abençoar. Eu recebo da graça do Senhor para repartir, de graça recebo e de graça também eu reparto. Você pode dizer amém de Jesus? Precisamos transmitir o conteúdo dessa carta fielmente. Ao olhar para você, é importante que possa haver a expressão de Cristo. Nós vemos alguns relatos na Bíblia em que certa situação uma mulher encontra e vê um homem, e ela observando esse homem diz: ali é um santo homem de Deus. Quando observam você, no lugar onde você estiver, alguém pode dizer: ali é uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. Quando estão fazendo a leitura da tua carta, da carta da tua vida, o que estão identificando? Amargura, desânimo, falta de fé? Ou podem observar constância, firmeza, esperança? Olha ali, eu quero estar próximo dessa pessoa, porque ele tem um conteúdo, ela tem um conteúdo que traz transformação e que me inspira também. A Bíblia fala, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que a igreja andava em tamanha comunhão, tinha o partir do pão, viviam em oração, se reuniam nas casas, continuamente, se reuniu também nos templos, e havia singeleza de coração no meio daquele povo, e aquilo tudo ali, desenvolvendo essa comunhão, eles caíam na graça do povo. As pessoas olhavam e viam: não, ali tem algo que eu quero para a minha vida. Ali naquele ambiente, com essas pessoas que têm a carta viva, eu também quero.
a Bíblia fala que o Senhor ia acrescentando aqueles que estariam sendo salvos. Então, enquanto a gente, tantas vezes, faz alguns esforços, tá? Queridos, não precisa, no século XII, século XIII, São Francisco de Assis, ele tem uma frase bastante conhecida, que é assim: pregue o evangelho em todo tempo, e se necessário for, use as palavras. Então, o testemunho de vida, o seu testemunho de vida, como esposa, como marido, como filho, como homem, mulher de negócios, do reino de Deus, é importante, querido, que nós possamos trazer impacto, sermos agentes transformadores da sociedade. Quando a igreja chega numa localidade, ela não pode ser um lugar só simplesmente de reunião, tem que ser, são agentes transformadores daquela realidade. E eu estou falando aqui a respeito da nossa realidade aqui do bairro Mato Grosso. O bairro Mato Grosso era o bairro mais terrível dessa cidade, mas o Senhor nos deu a oportunidade de vir aqui para esse bairro. As ruas não eram asfaltadas, era um movimento de tráfico de droga, de usuários de crack, era algo terrível. Há algum tempo atrás, se alguém quisesse ficar escondido e sem até mesmo a polícia ter acesso, era só vir para cá. Mas o Senhor nos trouxe para cá para trazer transformação. O Senhor nos trouxe para cá para trazer o reino de Deus. É chegado o reino de Deus aqui nessa localidade. E quando cartas vivas se apoderam de determinados lugares, assim onde a planta dos vossos pés pisar será a terra santa, significa que nós temos a oportunidade, sermos empoderados pelo Senhor para testemunharmos com poder e autoridade, sermos agentes influenciadores, temos a voz profética em Cristo Jesus. Não é ficar pensamentos positivos, é assim diz o Senhor, pelas suas escrituras, pelas suas palavras, e assim o Senhor diz. Glória a Deus, queridos. Essa é a carta viva que o Senhor espera que você seja. Não é apenas viver um evangelho de satisfação, estou correndo atrás da bênção, mas é ser um abençoado e um abençoador, é ser um empoderado pelo Espírito do Senhor. Hebreus nos fala aqui no capítulo 10, no verso 23 até o verso 25, que diz assim, Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e as boas obras. Obras vivas, obras dignas de arrependimento, não são obras mortas, obras que glorificam o Senhor, obras que reconhecem que o Senhor é Deus e que transformou. Ao dizer, essa vida, que pessoa é essa? Eu não reconheço mais, é porque Cristo mudou o meu destino, mudou a minha maneira de ser, e hoje já não sou mais a mesma pessoa, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Glória a Deus. Você pode colocar-se de pé, por favor? Nossa maior missão aqui nessa terra é testemunhar, um testemunho verdadeiro. Infelizmente, nós temos ouvido alguns testemunhos. Alguém já ouviu falar de testemunho? Existem vários testemunhos. Pessoas que frequentam, que estão dentro do ambiente da igreja e que estão causando escândalo. Isso é bíblico. É inevitável os escândalos. Porém a Bíblia diz, ai daqueles, por meio daqueles que vierem os escândalos. Mas como cartas vivas, verdadeiras, com conteúdos verdadeiros, nós queremos honrar o Senhor, vivendo uma vida de integridade e retidão. E aqui quando diz para nos estimularmos em amor, e no verso 25 desse mesmo texto diz assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns. É importante, queridos. Aí você que está assistindo ao vivo, ou pelo YouTube, ou pela própria TV Boas Novas, o ambiente da presença é diferente de você assistir um vídeo depois. O ambiente de estarmos aqui, há uma conexão, há um ambiente da glória.
E é importante nos reunirmos como células, como família, como discipulado, como igreja do Senhor. O prédio daqui a pouco vai ficar vazio, vai ser apenas um prédio. Mas quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, como cartas vivas, milagres acontecem, sobrenatural acontece, a presença de Deus é manifesta, os céus se abrem, o chão treme. Alguém diz amém aí? As portas das cadeias se rompem. Atos 1:8 diz: o Espírito do Senhor desceu, virá sobre vós, descerá sobre vós. Assim está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Parafraseando, tanto em Porto Velho, Rondônia, no Brasil e entre as nações. Diga amém, em nome de Jesus. Testemunhar essa vida poderosa. E eu quero concluir aqui falando a respeito do selo. O selo é quem dá a autenticação. Neemias, no capítulo 1 e no capítulo 2, fala que Neemias recebeu a notícia de que Jerusalém estava com suas portas derrubadas, queimadas, seus muros derrubados. E ele, na ocasião, estava servindo como copeiro do rei, aonde o rei Artaxerxes estava ali recebendo, sendo servido por Neemias. Mas nesse dia Neemias ouviu, chorou, jejuou, clamou a Deus, estava triste. E o rei falou: o que acontece, Neemias? Você não fica triste? Ele falou: como, meu rei, eu posso ficar feliz se o meu povo está sofrendo, se a cidade onde os meus irmãos, ela está toda desprotegida? Como assim? E aí então ele encontrou o favor do rei, e o rei decidiu então dar direção, ouvir o que Neemias queria. E Neemias pediu: rei, eu preciso que o Senhor me dê carta para que eu possa passar em lugares aonde eu não passaria. Somente com a tua autoridade eu posso passar, com o selo da tua autoridade dessas cartas eu posso passar. Rei, eu preciso também levar madeira para recompor e refazer as portas de Jerusalém. E eu preciso então ir em lugares aonde o selo da tua autoridade vai me dar a oportunidade de pegar madeira e eles me cederão. E assim o rei concedeu. O que eu quero dizer a você aqui, que eu quero expressar aqui, é que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está nos dando o selo de autoridade para que nós possamos passar em situações difíceis, e o Senhor está conosco, e que possamos também, pela autoridade dEle, a provisão, recurso não faltará, porque Ele nos dará no momento certo tudo o que precisamos, conforme Efésios 3:20, mais do que tem pedido e pensado conforme o seu poder. O selo do rei era colocado na carta. Ali ele pegava o anel e prensava, e quando chegava a carta naquele lugar, quando o inferno se levantar: eu tenho uma carta que as dívidas que eram contra mim foi rasgada, olha assim, agora eu tenho uma nova carta, uma carta: redimido, salvo, liberto, restaurado, empoderado, filho de Deus, com heranças prometidas para viver uma vida de vitória, ainda que as circunstâncias não sejam plenamente satisfatórias, mas de glória em glória serem aperfeiçoados. É o Rei quem nos sela. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Ele que vai nos empoderar para passar por cada situação. E se não pudermos, não conhecemos, Ele vai nos dar orientação. É o nosso amigo inseparável, é o Paracleto que no caminho vai nos instruindo e nos orientando. Finalizando, 2 Coríntios 1, de 22 a 21. Mas os que nos confirma conosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você pode compreender que hoje tem as notícias falsas, existe muito fake news. Isso são as cartas falsas, pessoas que anunciam o evangelho falso. Existem as cartas de duas faces, que são as pessoas que vivem o evangelho de aparência superficial, que estão focando apenas nas coisas. Existem as cartas em branco, que são as pessoas que não fazem a diferença, nem cheiram, nem fedem, estão, entra e saem, não faz nenhuma diferença. Mas tem as cartas verdadeiras, que são os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor Espírito em verdade, com toda a sua vida e todo o seu ser.
que usa Mateus 6,33, que busca ao Senhor em primeiro lugar, que jejuam, que oram, que leem a palavra, que adoram o Senhor, que se quebrantam, que estão disponíveis a serem moldados, mudados e transformados. Você, posso ouvir amém em nome de Jesus? E a pergunta: que tipo de carta você é? O que as pessoas podem ler em você? Quando olham você como carta viva, o que elas estão lendo? Cristo é a palavra, é a vida, Ele é a esperança. O Espírito Santo de Deus tem sempre conselhos verdadeiros. Nós somos as cartas de recomendação de Cristo para essa geração. E eu preciso me alinhar com o propósito do Senhor. E hoje Deus te trouxe aqui para esse alinhamento. Se você, ouvindo essa mensagem, entendendo que você pode ser essa carta viva, é necessário tomar uma atitude, uma decisão, hoje mesmo. Gostaria que você fechasse os seus olhos, e nós vamos fazer uma oração de entrega, uma oração de confissão, uma oração de realinhamento. Se você tiver entendimento aqui do que está sendo dito, quiser orar juntamente comigo, eu gostaria que você repetisse essa oração, dizendo: Senhor Jesus, hoje eu decido verdadeiramente